E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou testar esses meus novos marcadores da Ohuhu. E à primeira vista eles lembram bastante os marcadores da Copic Sketch, aqueles mais ovalados. E nesse kitzinho que eu comprei também veio esse pedacinho de plástico que serve para você colocar embaixo da folha, para não sujar a mesa, para não sujar a folha que tiver embaixo, caso você esteja desenhando em um caderno, por exemplo. E eu acabei gostando bastante, porque agora eu não preciso mais colocar outra folha de papel por baixo, porque agora tem o plástico. O ruim é que o plástico é um A5, então eu fiquei na mão com um A4. O primeiro teste de pigmento, para ver se o pigmento é meio parecido com a tampa ou não, porque isso me irrita bastante em algumas canetinhas, que a tampa é maravilhosa e o pigmento nem tanto. A parte da ponta chanfrada, ela ficar mais escura do que a outra, é bem normal porque ela solta mais tinta, automaticamente ela gasta mais tinta. Mas reparem que é bem parecido com a tampinha, ela não deixa muita diferença entre a tampa, então você não vai ter dificuldade em ir no estojinho e escolher a canetinha pela tampa. E a minha dúvida era, será que todas as canetinhas são assim, com a tampinha bem parecida com o pigmento que a caneta realmente solta? Então eu peguei um azul um pouquinho, mas claro que é bem parecido com o outro. E a tampinha é igual. Então, nem a Copic conseguiu fazer as tampinhas serem realmente iguais ao pigmento. Então vamos testar o vermelho. Vamos ver se o vermelho também vai nos agradar tanto quanto agradou o azul. E sim, meus amiguinhos, a tampa é bem parecida. Então eu vou pegar outro vermelho, um vermelho mais escuro, e vou usar a ponta chanfrada. E só lembrando que a ponta chanfrada gasta mais tinta, ou seja, a tua canetinha vai acabar bem mais rápido se você usar somente a ponta chanfrada. E para minha grande decepção, dessa vez não deu para Ohuhu, a tampa é totalmente diferente. A tampa, na real, o vermelho da tampa me agradou mais do que o vermelho do pigmento. Então não gostei, vou jogar fora isso. Mas, se a gente for comparar com o outro vermelho mais claro, eu acho que dá para fazer um degradê bem legal se o pigmento for bom. E eu não sou nenhum principiante, é claro que eu já tinha feito um teste, eu sabia que ia dar certo. Mas outro ponto positivo que me chama muito a atenção nesse kit da Ohuhu foi esse blender. Veio uma canetinha transparente, ela tem o mesmo pigmento, só que esse pigmento é transparente. Então quando a gente passa por cima do pigmento que já foi colorido, ele dá uma suavizada. Reparem que a passagem de tom fica mais suave e o blending fica mais bonito. Não é igual aquelas canetinhas que apagavam as outras canetinhas lá das antigas, mas é bem legal. E também outra coisa são as canetinhas fluorescentes. Ela veio com 4 tons de canetinha fluorescente, que muita gente diz que não serve pra nada, mas como o seu Madruga diz, deixa aí que a gente dá um jeito. De qualquer forma, a gente aproveita elas. Inclusive, esse último tom aqui de fluorescente lembra muito aqueles marcadores escolares que a gente usa pra marcar alguma frase do livro que você achou interessante. As minhas primeiras impressões foram mais positivas do que negativas. Elas não são perfeitas, logicamente, mas para quem quer começar a pintar os seus desenhos com marcadores profissionais, elas são excelentes. E vamos para a prancheta começar a fazer o nosso esboço do desenho que a gente vai colorir com elas. Eu escolhi esse desenho do Luffy porque ele tem várias cores, então dá pra gente passear em vários tons e várias técnicas diferentes. E eu resolvi fazer a arte final com uma caneta nanquim, porque a caneta esferográfica ia borrar demais, porque os marcadores são à base de álcool, e a gente sabe que as canetas esferográficas, elas saem com álcool, elas borram. Então tem que ser uma caneta nanquim de entrada, uma Micron, uma Unipin. A Unipin ainda é melhor do que a Micron, porque a Unipin é a prova d'água. E como eu não tinha uma canetinha Unipin, eu usei a minha Micron 00.5, que é a mais fininha do meu kit. E sem mais delongas, vamos começar a colorir a pele do nosso personagem, que é o que mais irrita os desenhistas que compram os marcadores, é se o tom de pele é realmente fiel ao que eles estão acostumados a assistir no anime pela televisão. E novamente, sim, eu tô adorando os tons de pele que essas canetinhas estão me proporcionando. E para quem tem um pouquinho mais de pressa, usa a ponta chanfrada, aí você consegue colorir uma área maior. E como eu disse, ela solta mais tinta, você vai gastar mais a sua canetinha, ela vai acabar mais rápido, porém você também vai acabar mais rápido o seu desenho e vai poder mostrar para seus amigos.
Previamente dito sobre as passagens de tons, os blender, os degradês. Vamos experimentar agora um tom de pele um pouquinho mais escuro pra gente ver se vai funcionar, levando em consideração que eu colori toda essa área, é uma área bem grande, então o pigmento já estava seco. Então com outras canetinhas isso é bem difícil de fazer quando o pigmento já secou. E eu fiz de propósito para ver se essas canetinhas são realmente boas. E olha só, para minha surpresa, mesmo com o pigmento mais claro, já seco, ela ainda consegue fazer o blending, ela ainda consegue fazer esse degradê e dar esse efeitinho de brilho que a gente tanto gosta nos desenhos. E lembrando que isso aqui não é um tutorial de como colorir o Luffy, é um vídeo teste das canetinhas para ver se elas servem para fazer tutoriais. Então deixem aqui nos comentários se vocês querem um tutorial mais completinho sobre quais canetinhas eu usei, quais tons eu usei, qual técnica eu usei para chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui no vídeo. E já aproveitando a deixa, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não são inscritos, então confere para ver se você está inscrito aqui no canal e comenta aqui embaixo também se o YouTube está te notificando. Muita gente diz que não está chegando notificação dos nossos vídeos aí na sua timeline, então comenta aqui embaixo para o YouTube nos recomendar cada vez mais e mais. E geralmente quando a gente quer uma sombra um pouquinho mais escura no nosso desenho, a gente apela para o lápis de cor quando a gente não tem todos os tons. E aqui tem uma gama de cor muito grande, então não precisou de lápis de cor. E eu vou usar o Blender também aqui para ver se eu consigo clarear mais essa área do cabelo. Essa canetinha Blender, ela é uma arma secreta para quando a gente acaba colorindo demais uma área e depois se arrepende e quer voltar atrás e deixar o tom um pouco mais suave para poder pintar novamente. Ela funciona muito bem. E como eu havia dito, a gama de cor é muito grande, então eu acabei me empolgando e acabei querendo escurecer ainda mais essas sombras para deixar o desenho um pouco mais vivo, diferente do que a gente está acostumado a ver nos animes, porque aqui é uma arte. Então, se a gente quiser escurecer as sombras para o desenho chamar mais a atenção, a gente tem que se livrar daquele esquema de menos é mais, e não, cara, menos é mais, dependendo da situação, mais é mais. Mais divertido, mais detalhes, mais chama a atenção, mais o seu desenho fica bonito. E isso vai de encontro a vários comentários que a gente vê por aí pela internet que estão inventando novas regras para você não aprender a desenhar. Não existem regras na arte, o que existe é uma arte bem feita e uma arte mal feita, o bonito e o feio. Leva tempo, mas com o tempo você vai aprendendo a usar o seu bom senso e o seu poder de percepção para perceber se o desenho está bonito ou feio, se está bom ou não. Voltando ao nosso tom de pele, eu usei basicamente 3 tons. Eu usei um tom escuro, um tom médio e um tom claro. E algumas partezinhas do desenho eu deixei apenas com a cor do papel, que aí dá esse brilhozinho marotinho, marotinho. E na parte do nariz, e na parte da orelha, e na parte do queixo, eu não me aguentei e não esperei o desenho estar completo, porque geralmente a gente faz esses brilhos no final, mas eu não me aguentei e eu acabei colocando esse tomzinho de amarelo para dar essa sensação de que o sol tá batendo desse lado do rosto e deixando o outro lado um pouquinho mais escuro. Então foi por isso que eu escolhi esse desenho com essa gama de cor tão grande para a gente poder passear entre os tons e usar várias canetinhas, porque não adianta você testar 3 ou 4 canetinhas e já sair julgando dizendo se a canetinha é boa ou ruim. Você só vai saber se ela é boa ou ruim depois de você ter testado quase todas elas, porque geralmente quando você compra algo que você não conhece, você corre o risco de alguma canetinha chegar vazia, de chegar seca, porque tem todo aquele transporte e elas vêm de navio quando elas são importadas, então às vezes a caixa não estava tão fechada e acaba danificando algumas canetinhas quando chega até a sua mão. Então é legal a gente ter essa gama de cores pra gente poder testar todas elas e só assim a gente dá o nosso veredito, o nosso parecer sobre elas, e por enquanto eu ainda estou bastante agradado com essas canetinhas. Bom, a única coisa que eu senti falta mesmo delas foi que não teve um amarelo Saiyajin. Nossa, amarelo Saiyajin, será que existe essa cor? Não teve aquele amarelo que a gente tá acostumado, o amarelo real, aquele amarelo. Veio mais ou menos uns 10 tons de amarelo e não veio o amarelo que eu queria, que é aquele amarelo que a gente tá acostumado de sempre, o amarelo. Quando você fala várias vezes a mesma palavra, ela perde o sentido. Amarelo.
Já os tons de vermelho me agradaram bastante, eu gosto desse tom mais escuro dos vermelhos e o degradê do vermelho ficou bem legal, reparem ali no desenho. Eu particularmente gosto de fazer o cabelo depois que eu já finalizei a pele, para que um pigmento não se misture no outro e acabe deixando esse pigmento preto um pouco mais claro. E eu tava com um pouquinho de medo porque geralmente os marcadores da cor preta, eles não são preto, eles são um pouquinho mais claro, mas esse aqui me surpreendeu bastante. Ele é bem chapadão, ele é um preto bem constante. Não chega ao tom do preto nanquim e não chega ao tom daquele preto canetão, aquele marcador permanente, mas ele é bem escuro e é bem legal de trabalhar com ele porque ele é bem macio. E como eu falei em passear em várias técnicas e vários estilos diferentes, aqui eu comecei a colorir primeiro os tons mais claros para ver se a gente consegue o mesmo resultado de quando a gente começa com os tons mais escuros, que eu já expliquei aqui no canal a diferença do porquê você começar com cada tom. Dependendo disso, você vai obter um resultado diferente. E eu não esperava isso, mas eu acabei não gostando de começar pelos tons mais claros, então eu comecei a fazer os tons mais escuros. Por quê? Porque quando você passa o tom escuro por cima do claro, ele não dá o resultado esperado, então você tem que fazer o vermelho por cima do laranja, depois você tem que voltar com o laranja por cima do vermelho até ele dar aquela união, aquele degradê suave que a gente gosta tanto de ver nos nossos desenhos. Mas é apenas uma questão de gosto. Se você consegue fazer a passagem do degradê começando pelo tom claro, continua fazendo, caso contrário, faz o tom mais escuro primeiro para depois você passar o tom claro por cima. Isso vai te dar um caminho mais curto, você vai conseguir chegar no resultado em um tempo menor. É lógico que quando eu falo de passagem de tom, eu tô falando dos tons muito claros, por exemplo, a passagem do amarelo pro vermelho, que aí a gente usa 3 cores, a gente usa o vermelho, o laranja e o amarelo. Mas quando é para fazer uma sombra bem mais escura, por exemplo, aquele vermelho mais escuro, é legal você já ter o vermelho mais claro antes. Então é tudo uma questão de prática, você vai conhecendo as técnicas e aí você vai adaptando ao seu jeito de colorir os desenhos. Outra coisa é essa ponta chanfrada dela, ela é muito boa para colorir essas áreas muito grandes. Para quem não tem muita paciência de ficar com aquela ponta redondinha ali, riscando para cá e riscando para lá, é muito rápido de fazer. Basicamente a gente vai em um contorno só e a gente consegue preencher uma área muito grande em muito pouco tempo. Por exemplo, olha só, não deu 10 segundos, eu pintei metade da manga da camiseta do Luffy. E lembrando que esse aqui é um desenho em um A4, então A4 ela já é meio grandinho o desenho. Eu ia fazer num A5, mas aí eu resolvi fazer em A4 para aparecer melhor os detalhes. Os tons de azul também é mais ou menos umas 10, 15 cores, variando entre os tons de azul, desde o azul canetão até aquele azul céu clarinho. E como eu quase tinha errado o pulo lá no tom do amarelo passando pro vermelho, aqui eu comecei pelo tom mais escuro e fui passeando pelos tons mais claros e fiquei bem mais satisfeito com o resultado. E resolvi também deixar essas nuvens sem contorno de nanquim para que eu possa usar o próprio marcador dele para fazer esses contornos das nuvens para ver se ficava legal ou não. Porque essa dúvida é clara, quem já usou marcador permanente, esses marcadores profissionais, sabe que quando a gente vai fazer um contorno com eles, eles não são igual uma caneta nanquim, eles abrem a tinta, por mais boa que seja a folha que você esteja usando, quando você vai fazer um contorno com um marcador direto, ele acaba abrindo um pouco, ele dá uma extravasada além do contorno. Mas com esses marcadores da Ohuhu eu não tive esse problema, espero daqui a um tempo fazer um teste com a canetinha preta para ver se ela também vai dar esse contorno mais fechadinho, esse contorno mais parecido com uma caneta nanquim. E lembrando que eu não tô ganhando nada da Ohuhu para fazer esse vídeo, eu fiz esse vídeo para você que quer ter um marcador muito bom e olha só o resultado do desenho, o resultado final. Se você gostou desse resultado final aqui, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e se tava com dúvida em comprar ou não comprar esses marcadores, pode comprar sem medo que estão aprovados. E a gente se vê no próximo desenho. Valeu!